Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje nós iremos dar continuidade a mais uma videoaula referente à unidade 3, onde nós iremos falar sobre o metabolismo de compostos nitrogenados. E nós iremos ter como objetivos específicos dessa aula que nós possamos compreender as principais vias de metabolismo dos compostos nitrogenados. Vamos também estudar o ciclo da ureia e analisar a síntese e a degradação dos aminoácidos. E para que nós possamos atingir esses objetivos, nós vamos falar um pouco sobre os seguintes conteúdos. Nós vamos fazer uma breve introdução do que seria o metabolismo desses compostos nitrogenados, o que é o metabolismo, o que são os compostos nitrogenados. Vamos falar também da síntese de aminoácidos, bem como esses aminoácidos eles são degradados. Vamos falar também sobre o ciclo da ureia e alguns problemas metabólicos que estão envolvidos no ciclo da ureia. E fazendo uma breve introdução, alunos, cabe nós fazermos aqui, trazer para vocês a definição do que seria compostos nitrogenados, que são nada mais, nada menos que substâncias químicas que contêm átomos de nitrogênio em suas estruturas moleculares. E essas substâncias, elas desempenham diversos papéis que são essenciais para os processos biológicos e estão presentes em diversos organismos. Assim também, cabe a gente trazer para vocês alguns conceitos que nós vamos ver e cabe vocês terem esse conhecimento desses conceitos. Então, relembrando aqui os aminoácidos, que são as unidades básicas das proteínas e que são essenciais para não só a construção, como também para o reparo dos tecidos. Os nucleotídeos, que são os blocos de construção dos ácidos nucleicos, lembrando DNA e RNA, e que vão não só armazenar, como também transmitir as informações genéticas. E um novo conceito aqui para vocês, nós temos a amônia. A amônia ela é um produto de metabolismo das proteínas e aminoácidos que é altamente tóxico caso haja acúmulo em nosso organismo. E a ureia, nós também vamos ver esse conceito, é um produto final do metabolismo dos aminoácidos em nós mamíferos e que ele é excretado pela urina, principalmente com o intuito de eliminar esse excesso de nitrogênio. Nós temos também os alcaloides, que são os compostos químicos que eles são frequentemente encontrados em plantas e que possuem algumas propriedades biológicas, como também farmacológicas. Indo adiante, alunos, aqui a gente relembrar também que os aminoácidos, existem mais de 300 aminoácidos na natureza e apenas 20 desses aminoácidos eles são utilizados na síntese de proteínas, como nós colocamos aqui nesse slide para vocês observarem. E lembrando também que a sequência de aminoácidos ela determina a estrutura primária do peptídeos e também das proteínas e que esses aminoácidos eles são ligados por ligações peptídicas, como nós podemos observar aqui nas imagens, relembrando a nossa aula lá da unidade 1, onde nós falamos sobre aminoácidos. E assim, nós temos as estruturas das proteínas, de acordo com essas ligações, onde nós vamos ter a estrutura primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Então, é de grande valia que nós possamos relembrar um pouco sobre essa estrutura de uma proteína, que ela é uma sequência desses aminoácidos. Então, com isso, relembrando esse conceito, os aminoácidos eles têm diversas funções metabólicas que são essenciais, principalmente como eu já falei para vocês, que são conhecidos como blocos de construção das proteínas. Além disso, eles são de grande importância na produção
da energia, também na síntese de moléculas que estão envolvidos na sustentação de alguns hormônios e até mesmo neurotransmissores, na síntese de coenzimas, na regulação do pH e equilíbrio ácido-base e também na síntese dos nucleotídeos, que são os componentes tanto de DNA quanto também de RNA, como nós observamos. Indo adiante, alunos, cabe a gente falar aqui que os aminoácidos, aquela sequência de aminoácidos, eles vão construir uma proteína, que a proteína já é uma macromolécula complexa devido a essa união desses aminoácidos. E as proteínas, em primeiro lugar, nós temos a água, e de macromolécula mais abundante nós temos as proteínas, aqui com cerca de 72% de constituição do organismo do ser humano, do ser vivo, né? Então, olha a grande complexidade que nós temos aqui das proteínas, dos aminoácidos como um todo para nós seres vivos. E assim, cabe a gente ressaltar que as proteínas, elas controlam praticamente todos os processos que vão ocorrer dentro de uma célula. E elas, como eu falei para vocês também, são as macromoléculas mais abundantes dentro de um ser vivo. E ela ocorre em uma grande variedade. Então, a gente tem uma grande variedade de tipos de proteína que estão ali dentro da nossa célula, somente fazendo parte da composição da membrana plasmática. Essas funções que as proteínas têm, elas têm função estrutural, energética, de defesa, enzimática, hormonal e também na coagulação. E cabe a gente ressaltar que as proteínas, elas são instrumentos moleculares pelos quais a informação genética ela é expressa. Vocês lembram que, através da tradução, há aquele processo de transcrição do DNA, a tradução por meio do RNA mensageiro para que haja a síntese, a formação dessas proteínas. Então, a gente vê aqui essa grande importância, várias importâncias que as proteínas têm para os seres vivos. E algo também que é de grande importância a gente relembrar os tipos de aminoácidos. Então, de acordo com a capacidade que esses aminoácidos eles são sintetizados pelo organismo, nós podemos classificá-los em não essenciais, que são aqueles aminoácidos que o corpo humano ele pode sintetizar, e aqui nós trouxemos alguns exemplos, como alanina, arginina, asparagina, serina e tirosina, e os aminoácidos essenciais, que eles não são sintetizados pelo corpo humano, e eles podem ser adquiridos pela alimentação, como o tryptofano, que está inclusive, a gente pode achar na banana, no kiwi, nós temos a leucina, dentre outros aminoácidos aqui que nós trouxemos como exemplos que eles são adquiridos por meio da alimentação. E por que é importante a gente saber essa classificação? Exatamente porque esses aminoácidos eles vão ser sintetizados de forma diferente, dos não essenciais e os essenciais. Então, os não essenciais, nós temos aqui a primeira etapa, que é chamada de transaminação, onde há transferência de um grupo de aminoácido para um cetoácido, onde nós vamos ter como uma enzima-chave para essa etapa é a aminotransferase, onde nós temos aqui como exemplo a alanina, que ela é formada a partir do piruvato e do glutamato. A segunda etapa, digamos assim, é a aminação redutiva, onde há a adição da amônia. E a enzima-chave é o glutamato desoxidrogenase. Como exemplo, nós vamos ter aqui, eu trouxe aqui essa fórmula, onde o glutamato ele é formado a partir do alfa-cetoglutamato, como também da amônia, como nós vamos observar aqui por meio dessa fórmula. E assim, nós também vamos ter uma outra etapa, que é a síntese a partir dos precursores metabólicos,
onde os aminoácidos eles são sintetizados a partir de intermediários da via glicolítica, nós já vimos essa via lá no metabolismo dos carboidratos, como também do ciclo do ácido cítrico. E aqui nós temos como exemplo que nós colocamos que a serina ela é sintetizada a partir do fosfoglicerato, né, que é o intermediário ali da glicose. E já os aminoácidos essenciais, eles vão passar pela seguinte etapa, da regulação alostérica, onde as enzimas de síntese de aminoácidos são frequentemente reguladas por um processo chamado de retroalimentação negativa, e essa retroalimentação negativa, ela assegura que a produção desse aminoácido ela não extrapole, ela não exceda a demanda. Então, nós temos aqui como exemplo a alta concentração de glutamina, que ela pode inibir a glutamina sintetase. E aqui cabe a gente falar que nessa degradação dos aminoácidos, o grupo amino ele é removido e assim vai produzir amônio. E como a gente bem sabe, a amônia, se ela está em excesso no corpo humano, ela é altamente tóxica. Então, por isso que ela deve ser convertida para uma forma menos tóxica, que é, por exemplo, vai ser convertida na ureia e essa ureia vai ser eliminada na urina, que é uma forma onde o nosso corpo ele tende a eliminar esse excesso de amônia através ali, do ciclo da ureia. E assim, cabe ressaltar que o ciclo da ureia é a principal via de excreção de amônia em humanos, e a gente sabe que, como já falamos anteriormente, que a amônia ela é altamente tóxica para o nosso organismo e posteriormente nós vamos ter algumas doenças que estão relacionadas com essa autoprodução da amônia. E geralmente a concentração se concentra principalmente no fígado, porque a gente sabe que o fígado ele tem uma grande importância nesse fato de desintoxicar nosso organismo. E assim o ciclo de ureia, nós vamos ter a conversão da amônia-ureia, que a ureia, como eu já falei para vocês, é uma substância menos tóxica, que é então excretada pelos rins ali pela nossa urina. E aqui nós temos uma reação global do ciclo da ureia, né, onde nós vamos ter a formação de amônio para a formação da ureia. E aqui eu trouxe alguns exemplos, até porque nós estamos no curso de Ciências Biológicas, de alguns animais, né? Então, os animais terrestres, como por exemplo o gato, o boi, o coelho, são alguns exemplos também. Eles tendem a excretar o nitrogênio sob a forma de ureia e geralmente não só os animais terrestres como também os tubarões são chamados de ureotélicos, que eles conseguem fazer esse formato de excreção do nitrogênio, né? E geralmente eu falo assim que 80% do nitrogênio ele é excretado também sobre a forma da ureia, principalmente nos seres humanos e nos mamíferos. Já aqui como exemplo nos peixes e nos anfíbios, a amônia é excretada diretamente, já que como ela é solúvel na água e a água ela dissolve rapidamente, então esses animais como os peixes, os sapos, as serpentes, por exemplo, elas conseguem fazer essa eliminação de forma rápida e eles são conhecidos como aminotélicos. Um outro também que nós podemos trazer que são os uricotélicos, como aves, alguns répteis e insetos, que eles conseguem excretar o nitrogênio sob a forma de ácido úrico, como também as tartarugas, alguns besouros do beija-flor, que eu trouxe aqui como exemplo para vocês. E aqui é só uma visão geral desse ciclo da ureia também, que eu trouxe para vocês terem essa noção. É um resumo praticamente do que eu falei, daquelas etapas, né, do que vai acontecendo praticamente. E a primeira etapa nós vamos ter a formação do carpo
o fosfato, onde vai ocorrer na mitocôndria, e essa etapa, a primeira etapa, ela digamos que é onde a amônia é fixada e ela é uma molécula mais complexa. Já na segunda etapa, nós vamos ter a formação da citrulina, onde a citrulina ela é uma molécula intermediária que ela é transportada para fora da mitocôndria. E nós vamos ter a ornitina, que é uma enzima, que ela está participando dessa parte. E o carbo, o fosfato, ele vai regear com a ornitina para formar a citrulina, que ela é transportada aqui no citosol. A terceira etapa que nós temos é a formação da aginosucinato, onde essa reação vai incorporar, digamos, um segundo átomo de nitrogênio, que ele é necessário para, de fato, a formação da ureia. E a quarta etapa, que é a formação da arginina, que já vai ocorrer ali no citossol. Então, a arginina, ela é um precursor imediato da ureia, e ela entra ali também no do ácido cítrico, né? Então, nós temos aqui aquele ciclo da ureia, de forma geral, que eu botei para vocês, de uma forma bem mais detalhada. E, por último, nós vamos ter, de fato, a formação da ureia, com a participação da aginase, onde ela é hidrolisada para poder formar a ureia ornitina. Então, a ornitina, a partir daí, ela volta ali para a mitocôndria para reiniciar todo esse ciclo. Então, a ureia ela é formada e ela vai ser excretada pelo organismo. Tudo bem, pessoal? Então, é bem simples, não é difícil, para que nós possamos compreender essas etapas. Claramente, existem alguns processos metabólicos que estão relacionados ao ciclo da ureia, que eles são conhecidos como alguns defeitos genéticos. Algumas pessoas têm esses defeitos genéticos que vai causar essa deficiência em alguma dessas enzimas, tá? Ali que eu falei para vocês que estão responsáveis em cada etapa do ciclo da ureia. E esse defeito acaba podendo levar à acumulação da amônia no sangue, como eu falei para vocês, que a amônia é altamente tóxica para nós seres vivos e vai causar diversos problemas de saúde. E aqui eu destaquei alguns problemas que estão relacionados com esse acúmulo de amônia no sangue. Então, nós temos a deficiência da ornitina, e essa deficiência, ela acaba que ela pode causar confusão mental, ela pode causar sonolência, em casos extremos pode levar até em coma. Então, essa deficiência dessa enzima, ela está ligada principalmente ao cromossomo X, afetando principalmente os homens. E o diagnóstico ele é feito através de níveis elevados de amônia e ácido orótico tanto no sangue como também na urina. Uma outra também deficiência que nós podemos ver é da enzima carbomorfosfato sintetase. Então, ela geralmente está envolvida com uma autossômica recessiva e ela pode causar um acúmulo de amônia logo após o nascimento de forma muito grave, causando letargia no bebê, vômitos, comas e, dependendo da forma que se encontra, pode levar até a morte. E também é diagnosticada através da concentração de amônia no sangue e não necessariamente vai haver um aumento daquele ácido orótico na urina. E nós temos a deficiência da aginosucinato, que também pode levar, além dessa acúmulo de amônia excessivo, ocasionando problemas neurológicos graves, também vai ocasionar o acúmulo de citrulina tanto no sangue quanto na urina, e eles também podem ser diagnosticados aqui pelo seu aumento no sangue. E a gente também pode ver da aginosuccinatoliase, né? Onde vai haver acúmulo dessa enzima no sangue, ela também vai ter o excesso de amônia, levando a vários sintomas, não só neurológicos, como também no fígado, até mesmo na pele.
e pode causar algumas crises epiléticas e até mesmo atraso no desenvolvimento de, por exemplo, alguns recém-nascidos. E o diagnóstico ele é feito através desses níveis elevados no sangue e também da própria enzima, tanto no sangue quanto na urina. E nós temos a própria deficiência da ginase, que ela vai também, que diferentemente dos outros, também ocasionar um acúmulo do nível da arginina no sangue. E é isso, pessoal, que nós trouxemos para vocês esse conteúdo, falando do ciclo da ureia. Nós agradecemos por vocês prestarem atenção. Espero que esteja tudo bem até aqui, que vocês possam ter entendido. E não se preocupe se não entender de primeira, que nós estamos aqui para ajudar. E até a próxima.